Graça e paz, eleitos. Hoje quero compartilhar sobre o tema perdão. O texto encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. O perdão ilimitado não é uma capacidade inata que possuímos, é uma operação da graça bendita de Deus em nossos corações. Não temos essa disposição e nem esse poder. Somente quando o Senhor aumenta nossa fé, podemos perdoar de forma ilimitada. Assim como os discípulos em um momento disseram: "Senhor, aumenta-nos a fé", no momento em que era difícil o perdão de forma ilimitada. Como Deus em Cristo nos perdoou, o perdão não é uma opção, mas uma ordem divina e uma necessidade humana. Quando não perdoa, destrói a própria ponte sobre a qual precisamos passar. Alguém já disse que é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. É fácil falar sobre o perdão até ter alguém para se perdoar. Amar a todos é fácil, o desafio é amar a quem nos persegue. Alguém já disse: "Eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas." Isso é um fato. Decepcionamos pessoas e pessoas nos decepcionam. Vivemos num mundo ferido, doente e cheio de mágoas, entre nações, entre tribos, entre famílias e entre os irmãos da igreja. O divórcio é fruto da dureza de coração, da incapacidade de perdoar. O pecado mais presente na igreja é o pecado da mágoa, da falta de perdão. Quem não perdoa, adoece. A pergunta que devemos fazer é: por que devemos perdoar? Em primeiro lugar, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Se não, vejamos o que Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, verso 13. "Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos." Ser cristão é ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus, é porque não foi regenerado. A igreja é a comunidade dos perdoados. Como Deus os perdoou completamente de tudo, Deus apagou, afastou, desfez, esqueceu, sepultou no fundo do mar os nossos pecados. Na passagem bíblica do credor incompassivo, registrada em Mateus que lemos, Jesus ilustrou esse perdão nessa parábola. Comparar os 10.000 talentos com apenas 100 denários. Meus irmãos, precisamos perdoar porque a recusa de perdoar traz sérios prejuízos. Quem não perdoa não pode orar, como diz Marcos capítulo 11. Quem não perdoa não pode adorar, como diz Mateus capítulo 5.
Quem não perdoa não pode ser perdoado, como diz Mateus capítulo 6. Quem não perdoa adoece, como diz Tiago capítulo 5. Quem não perdoa é flagelado pelos verdugos, como lemos no texto de Mateus 18. Há pessoas doentes porque vivem cativas da mágoa. O tempo não é um santo remédio para curar as feridas, e sim o verdadeiro perdão. O silêncio não é a voz do perdão. Davi adulterou, tramou, matou, mentiu e silenciou o seu pecado, mas o silêncio o adoeceu. Enquanto não confessou, não foi liberto, como nos mostra a sua confissão no Salmo 51. O perdão deve ser ilimitado. Só o Senhor pode nos capacitar a perdoar. Só Jesus pode curar o nosso coração da mágoa. Precisamos pedir a Jesus que aumente a nossa fé. Jesus não revidou o ultraje com ultraje. Ninguém é perfeito, errar é humano. É justamente porque somos imperfeitos é que precisamos pedir perdão. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, como diz Provérbios capítulo 28. Não envolva outras pessoas, não transforme em fofoca aquilo que poderia ser um exercício de privacidade e perdão. Não jogue uma pessoa contra outra. Espalhar contenda entre os irmãos é o pecado que Deus mais abomina. Não exija justiça, exerça misericórdia. Perdão é um ato de graça. Sofra o dano por causa da glória de Deus. Que o Senhor nos ajude a andar de acordo com a sua vontade. A Ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém.